Está com frio? Vocês estão com frio? Frio. Eu gostaria de convidá-los a abrir a leitura da palavra comigo no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler só a parte A do 26. Leitura rápida. Gênesis 45, 26. Quantos encontraram? Amém. Alguém ainda não encontrou? Pastor Sérgio, né? Me perdi. Pastor, tem problema, né? Bora? A minha versão diz assim: então anunciaram a Jacó dizendo, ou anunciaram-lhe dizendo, José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Amém. No tempo dessa leitura, Jacó, e eu preciso que você preste muita atenção, eu vou introduzir, a introdução vai demorar uns 38 minutinhos mais ou menos. A pregação é rapidinha, a pregação é 5 minutos. Mas no tempo dessa leitura, Jacó era o último descendente direto, remanescente de uma tríade que trazia, agora ficou bom, uma tríade geracional que trazia um testemunho acerca do nome de Deus. Ao falarmos de Deus e não citarmos algumas de suas características como Rafá, Jireh, Tzidkenu, nós o citamos pelo testemunho da história de 3 grandes homens da Bíblia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É interessante citar que essa denominação não foi dada a Deus por nós homens. O próprio Deus, o próprio Senhor se apresentou assim em Êxodo 3, no versículo 6, quando em uma sarça ardente, ele apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E isso se deu para que Moisés pudesse entender com quem ele estava falando, não em sua própria linguagem. Não Deus falando com Moisés em sua linguagem, mas Moisés conseguindo discernir quem era aquele na qual ele estava ouvindo. Então, para que se faça de entendido, Deus usa o próprio testemunho de si próprio acerca daquilo que fez na vida de Abraão, Isaac e Jacó, para que ele se fizesse conhecido por Moisés naquele momento. E através dessa palavra, o Espírito Santo do Senhor toca ao meu coração para que eu já possa liberar uma palavra sobre a sua vida. Glória. Deus vai se fazer ser conhecido na sua geração pelas obras que fez na sua vida. Deus vai se fazer ser conhecido na sua geração pelas obras que fez na sua vida. E quando Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em outras palavras, ele quer dizer a Moisés: ei, se lembre de quem eu sou, se lembre dos meus testemunhos, Aleluia. se lembre das minhas obras. Glória a Deus. Deus quer fazer você se lembrar de tudo o que ele já fez por você. Glória. Porque se ele foi capaz de fazer aquilo que parecia impossível lá atrás, ele também é capaz de mudar a sua história hoje, mudar o destino do seu caminho hoje e entregar a bênção que você precisa hoje. Glória. Somente se lembre quem é o Deus que se apresenta a você nessa noite. Não se esqueça dos testemunhos que ele mesmo tem dado acerca de si, para te fazer lembrar das obras dele na sua vida. Agora, Deus se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem um significado muito mais profundo do que simplesmente uma das formas de citação a Deus. Ao se apresentar como Deus de Abraão, ele quer dizer que ele é o Deus que nos faz promessas. Em Gênesis 12, a palavra vai dizer o seguinte: Deus dizendo para Abraão, o microfone está muito distante, não está bom? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação, e vou te abençoar, e vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa, esse é o Deus de Abraão. Ao se apresentar como Deus de Isaac, ele quer dizer que tudo quanto ele promete, ele cumpre. Em Gênesis 21 nos mostra, nos versículos 1 e 2, quando diz: e o Senhor visitou a Sara,
como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como havia prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia falado. Então o Deus de Abraão é o Deus que promete. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre. Agora, quando Deus se apresenta como o Deus de Jacó, ele quer dizer que ele é o Deus que sustenta aquilo que ele já realizou e que mantém aquilo que já foi feito. Então, quando Deus se apresentar a nós, dizendo que ele é o Deus de Abraão, que ele é o Deus de Isaac, que ele é o Deus de Jacó, ele quer dizer que ele é o Deus que te faz promessas. Ele é o Deus que cumpre as promessas que fez, e ele é o Deus que vai sustentar e manter tudo quanto ele prometeu na sua vida. Glória a Deus. E essa citação de Deus a Jacó é tão sobrenatural que até mesmo Davi, nos seus momentos de angústia principalmente, fazia citações ao Deus de Jacó em seus salmos. Os Salmos 24, 6, Salmos 76, 6, Salmos 81, 4, Salmos 84, 8, 94, 7, 132, 5 e Salmos 146, 5 são apenas alguns exemplos. Isso sem citar todos os demais salmos, que são outros, muitos outros. E também os demais livros da Bíblia, quando falam acerca do Deus de Jacó. E não citam o Deus de Isaac e de Abraão, apenas o Deus de Jacó. E você pode se perguntar, poxa, mas e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não são o mesmo Deus? Sim, eles são o mesmo Deus. Mas ele se revela de diversas formas. Em Abraão ele promete, em Isaac ele cumpre, mas em Jacó ele sustenta, ele mantém. Ou seja, ele não vai te prometer, cumprir e virar as costas. Ele vai prometer, ele vai cumprir, vai te sustentar, porque a fidelidade dele para conosco não é só para nós, é para também a nossa geração. Então, se ele te fez uma promessa, se ele te cumpriu essa promessa, não ache você que porque ele fez, ele vai deixar você de lado para que você se vire com aquilo que ele te deu. Muito pelo contrário. Até mesmo nas promessas que ele te cumpriu, ele vai te sustentar e não vai deixar faltar nada na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. As bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida não serão somente para você, mas também para os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos e todos aqueles que se lembrarem daquilo que Deus foi capaz de fazer e cumprir na sua vida. Aleluia. Todas as vezes que alguém se lembrar do que foi feito por Deus na sua vida, ele também será sustentado pelo Senhor naquela promessa. Glória a Deus. E quando citamos Davi, nós falamos de uma das principais referências de ligação do homem com Deus. Davi é aquele que foi ungido pelo próprio Deus como rei sobre o seu povo. Aquele que tem o coração segundo o coração do próprio Deus e que dá início à linhagem de Jesus. Não que Davi tenha sido o primeiro, mas quando falam de Jesus, falam Jesus, filho de Davi. Mas por que Davi se sentia mais ligado ao Deus de Jacó? Davi compreendia que tudo o que Deus havia para falar, ele já tinha falado para Abraão. Tudo quanto ele havia para realizar, ele já havia realizado em Isaac. Dessa forma, Davi entendia que tudo quanto ele precisava, olha só, ele já tinha. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo aquilo que você precisa, você já tem. Glória a Deus. Glória a O Deus. Deus que prometeu já preparou para você o que você Aleluia. precisa, você já tem. Glória a Deus. Aleluia. Um dos salmos que citei anteriormente, que era o Salmo 24, 6, diz: esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Davi não se referia somente à geração dele, mas também a esta geração, a essa nossa geração, a nossa. Ou seja, por ser um salmo messiânico, estava direcionado mais ao futuro, falando do Messias, que traria como comprovação de que aqueles que não eram nascidos em Abraão seriam ligados a Abraão pelo cumprimento da palavra que o próprio Deus deu a Abraão. Ou seja, Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu em Abraão e ele vai sustentar fora de Abraão tudo aquilo que ele prometeu para que aqueles que crerem nas promessas em Abraão sejam também ligados a Abraão através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. A palavra que foi dada para Deus. Abraão foi a seguinte, vamos relembrar: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Isso tudo é promessa de Deus para Abraão. Tem alguém aqui que está recebendo? Glória a Deus. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui está o segredo. Aleluia. E em ti serão benditas algumas famílias da terra? Só as famílias hebreias da terra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Isso inclui a nossa geração. Isso inclui a minha família, inclui a sua família também. Glória a Deus. E isso é comprovado quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:29, pastor Márcio citou recentemente, né? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Glória a Deus. A promessa de Deus, ela nunca é vazia. Porque eu posso prometer para a Marília hoje, eu vou te dar um passeio de helicóptero, bora. Ela não vai, porque ela tem medo que eu já sei. Ela não vai, ela tem medo que eu já sei. Mas vamos dar um passeio de helicóptero? Eu posso prometer para ela, mas é uma promessa vazia, porque nem helicóptero eu tenho. E nem conheço quem tem helicóptero, só o Weber, mas ele falou que não me empresta. Então é uma promessa vazia. Mas quando a gente fala de promessas da Bíblia, elas não são vazias, porque quem prometeu é suficientemente capaz de não só cumprir, como também sustentar a promessa que ele te fez. Glória a Deus. Então nesse texto fala: sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, aquilo que foi prometido para Abraão, aquilo que foi cumprido em Isaac, está sendo sustentado de Jacó até a nossa geração. Glória a Deus. Se tem promessa para Abraão, ela vai se cumprir na minha e na sua vida também. Porque o Deus de Jacó está aqui nessa noite para dizer: ei, fui eu que prometi. Eu estou cumprindo e eu vou sustentar aquilo que eu prometi lá atrás, porque a descendência de Jacó também está aqui nessa terra hoje. Ou seja, quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você deixa de ser aquele que come as migalhas que caem da mesa e passa a ter direito de ser chamado filho, de se sentar à mesa com o Pai e de viver as promessas de Deus para Abraão. Então Deus deixa de ser apenas o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó e passa a ser o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, o teu Deus, o meu Deus, o nosso provedor, aquele que nos sustenta. As promessas que ele fez para Abraão, o cumprimento delas em Isaac e a sustentação e fidelidade em Jacó passa a ser direito nosso por conta de Cristo Jesus, o Messias que veio para nos unir até as promessas de Abraão. Tem geração de Jacó aqui nessa noite hoje? Glória a Deus. E eu quero dizer que Deus trouxe alguém aqui nessa noite para acalmar o seu coração. Aleluia. Ele diz: não prometi para me esquecer. Eu não prometi para cumprir e não sustentar aquilo que eu te falei. Eu sou Deus que prometi. Eu sou Deus que vou cumprir. E eu sou Deus que vou te sustentar na minha promessa. Glória a Deus. E por que as promessas a serem cumpridas também são nosso direito? Quando Deus promete a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra, ele dá a Abraão um método, e aqui eu acho que é onde a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Esse método aqui é meio complicado. Ele dá a Abraão um método que é o método da peregrinação. Antes de fazer a primeira promessa, lá naquele texto que a gente leu agora recentemente, ele falou: sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela, sai dessa galera aí e vai lá com a terra lá, que eu vou te mostrar. Então ele não fez a promessa, ele deu uma ordem. Ele falou: sai. Eu estou entendendo a referência, mas não é isso que eu estou falando. Mas ele falou, primeiro, antes da promessa, ele deu uma ordem. Ele falou: sai daí de onde você está, sai da sua zona de conforto, sai daquilo que tem sido bom para você, sai daquilo que tem te prendido no seu ambiente e tem te limitado a ver o que eu tenho feito por você lá fora. Tem te limitado de ver o que está acontecendo no mundo e o quanto eu tenho provido àqueles que ainda estão em mim. E por que peregrinar? A peregrinação, ela nos dá a unção de conquista.
Por isso, quem tem promessa de Deus não consegue ficar parado. Quem tem promessa de Deus não consegue ficar parado. Mesmo que você não tenha como sair da sua cidade, da sua geografia, não tenho como sair de Santo André, não tenho carro, não tenho moto, passagem de busão tá cara pra caramba, ou anda de busão toma café, então tá difícil. Mas mesmo que você não tenha como se movimentar da sua geografia, aquele que tem promessa de Deus se movimenta no reino espiritual. Ele vai aos cultos, ele faz propósito com Deus. Aleluia. Hoje ele faz um propósito de cortar o refrigerante. Aí ele está com vontade de cortar o refrigerante, Senhor, eu vou tomar refrigerante, mas vou cortar o chocolate. Então vai fazendo, vai se movimentando. Vai fazendo acordos com Deus, vai se movimentando de forma de que ele nunca fique parado e vai experimentando coisas novas na presença de Deus. Aleluia. Porque quando você sai daquilo que você tem, daquilo que te limita, você deixa de ser preso e passa a viver à vontade e à mercê do Senhor por onde Ele te colocar. E aí, quando essas opções todas se esgotam, aí ele acaba visitando uma célula, vai no monte, vai na vigília na igreja do amigo. Aleluia. Porque quem tem promessa tem movimento. Quem tem promessa não fica parado. Quem tem promessa é peregrino. Quem tem promessa quer mais, quer conhecer mais de Deus, quer se movimentar no mundo espiritual. Quem tem promessa quer saber de onde está vindo e para onde está indo e o porquê. Por quê? Por quê? Para onde eu tenho que ir, Senhor? Por que eu deveria ficar parado aqui? Não, eu vou sair da minha casa, vou sair da minha tenda, da minha parentela e vou aonde o Senhor me mandar, porque eu sei que lá as tuas promessas vão me atingir. Aleluia. Esse é o método que Deus deu para que Abraão pudesse acessar as promessas. Então Deus não disse para Abraão, olha Abraão, pode ficar na sua casa mesmo aí, que as minhas bênçãos vão chegar quando você estiver deitado na rede, quando você estiver vendo os rios no Instagram, quando você estiver assistindo o programa da Cris Flores, fofocalizando. Não foi isso que Deus falou para Abraão. Ele disse, vai cara, sai fora daí, vamos andar, vamos se movimentar, porque aí dentro onde você está se limitando, mas aqui fora quem manda sou eu. Aqui fora as minhas promessas te atingem. Você acredita no que eu estou falando? Aleluia. Bora que tem muita coisa para você alcançar, muita coisa para você conquistar. E o mais impressionante disso é quando Abraão chega em Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, lembrando, Canaã é a terra que Deus trouxe o povo do Egito de volta. Era a terra prometida. Mas eu acho que muito em virtude disso, porque quando ele chega lá, ele já tinha andado um bocado. Já tinha andado uns quilômetros aí. Na época não tinha Uber, né, Marília? Não tinha moto, não tinha skate, não tinha nada. Então, era na caminhada. Só que quando Abraão chegou lá cansado, o que ele fez? Ele não deitou para dormir, não deitou para tirar um cochilo. Ele não armou uma rede. Ele não procurou sinal de Wi-Fi. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez em Canaã foi construir um altar ao Senhor. Glória a Deus. Quando chegar em Canaã, construa um altar ao Senhor. Aleluia. Não descanse, porque a obra do Senhor na sua vida e na minha não para. Aleluia. Ou seja, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo desorientado, sem saber de onde veio e nem para onde você vai, adore ao Senhor em primeiro lugar. Porque Ele está no controle de tudo. Glória. Simples. Erga um altar onde você estiver. Por onde você passar, adore ao Senhor. Porque pode ser que ali onde você está pisando, Deus está te dando por promessa. Aleluia. E você Glória a nem Deus. sabe. Obrigado, Senhor. Quantas vezes a gente entrou num lugar bonito, aquelas lojas de roupa, né? É ruim naquele shopping de grife alta, né? Que a gente se sente meio perdida ali, né? O Weber nem tanto. Mas eu me sinto um pouco perdido ali. Eu vi uns tênis e falei, nossa, deixa eu ver o que dá pra comprar com R$150 aqui em tênis. Estou precisando de um tênis. Chega lá, moço, quanto que é esse tênis aqui? Uns dólares. E esse cadarço, R$150. Você leva o cadarço de raiva. De pirraça. Fala, comprei. E às vezes a gente está nessas situações, se a gente tivesse consagrado ao Senhor falando, Senhor, hoje eu não consigo pagar esses $200 aqui. Mas eu tenho certeza que amanhã o Senhor vai fazer eu voltar aqui. Glória a Deus. E isso que é uma promessa, amanhã vai se cumprir na minha vida. Glória. E os R$150 que eu usei para comprar o cardaço não vão me fazer falta amanhã. Eu vou poder comprar outros cadarços. Cardaço. E pela atitude e obediência de Abraão, Deus faz novas promessas a ele. Quando você
toma a atitude de sair de onde você está e ir para onde Deus está te mandando, mesmo sem saber para onde você vai, Deus se alegra tanto que Ele acha que uma promessa feita não é suficiente na sua vida. Ele fala, poxa, eu vou fazer mais promessas. Eu vou cumprir mais coisas nesse tempo. Eu vou abençoar ainda mais essa pessoa. Só que as promessas que Deus faz para Abraão, essas segundas promessas, são tão grandes que elas não são capazes de serem cumpridas somente em Abraão. Chega um momento que Deus fala assim, Abraão, então faz o seguinte, já que você chegou aí, então agora, levanta daí, vai caminhar, vai dar uma voltinha, até onde você conseguir. Porque por onde colocares as plantas dos teus pés, ali te darei por direito. Será de possessão de você e da tua família. Será possessão de vocês e das suas famílias, em nome de Jesus. Tudo quanto vocês pisarem e colocarem as plantas dos seus pés. Mas aí, olha só, mais interessante é isso. Deus falou para Abraão de família. Eu, se eu fosse Abraão, ia chorar. Senhor, que família? Está falando para mim que vai ser da minha família? O Senhor acabou de mandar eu sair fora da casa dos meus pais? Deixei meus irmãos, deixei minhas irmãs. Os cunhados ficaram também, que foi bom. Mas estou sem família, estou aqui só eu e não tenho como ter filho. Mas Deus já havia prometido para Abraão que lhe daria um filho. Então, quando Deus falou para Abraão sobre família, Abraão voltou lá no começo da promessa, lá no primeiro amor, lá no primeiro encontro com Deus, e falou, está ardendo aqui dentro aquilo que um dia ardeu lá atrás. Vai arder novamente na minha e na sua vida aquilo que um dia ardeu lá atrás. A promessa que Deus fez para mim, a promessa que Deus fez para você lá atrás, ainda vai arder, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E não só cumprir, Ele também vai te sustentar depois de cumprir. Glória a Deus. Só que aí é que está o segredo. Deus falou para Abraão de família. Abraão queria um filho. Então tudo quanto Abraão queria não era nada perto daquilo que Deus já havia preparado para ele. Então aquilo que você tem pedido ao Senhor é muito pequeno. Aquilo que você tem pedido ao Senhor é muito pequeno. Porque vem porção dobrada da parte de Deus na sua vida. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. E o que Ele vai fazer na sua vida não será só para você, mas para toda a sua geração. Tudo quando Ele fizer, vai dar, vai sobrar e soberejar, para que você ainda possa ver as suas gerações sendo abençoadas. E quando você não mais estiver aqui, saiba, Deus está sustentando as suas gerações, porque Ele te fez uma promessa. Aleluia. Agora, se você quer um conselho, sai daí de onde você está. Levanta, batalha, conquista, vai peregrinar. Aleluia. Não caberá só em você as bênçãos que o Senhor tiver se você conseguir conquistar tudo quanto você der um passo. Já pensou? Se eu falasse para você agora, se você sair do culto e por onde você andar é seu, eu tenho certeza que você iria andar o máximo que você pudesse. Só que se eu estou falando isso para você, você confia? Porque se Deus fala, você não pode fazer a mesma coisa. Eu não posso te dar o que eu estou te prometendo, mas aquele que está te prometendo pode te dar muito mais do que aquilo que você está esperando que Ele cumpra na sua vida. Glória a Deus. E a confiança de Abraão em Deus era tanta que ele foi um dos maiores peregrinos de toda a história da Bíblia. Ele sabia que por onde ele fosse, Deus já tinha dado para ele por posse, por herança, por promessa. Mas para que fosse por possessão dele, ele teria que sair de onde ele estava e pisar onde ele queria possuir. Vou repetir, acho que ninguém pegou. Mas para que fosse por possessão dele a promessa, ele teria que sair de onde ele estava e pisar aonde ele queria possuir. Ou seja, é um movimento. É um movimento. O que te impede de se movimentar na presença do Senhor hoje? O que te impede de dar um passo à frente hoje? De repente, o passo que você pode dar à frente é o passo que Deus está esperando que você dê, para que Ele comece a derramar as primeiras bênçãos dele na sua vida. O começo das promessas se cumprindo na sua vida. E a gente fala, não, pera lá, vou sair para quê? Se é de Deus mesmo, vai chegar.
Se é de Deus mesmo, vai se cumprir na minha vida quando eu menos esperar. Se é de Deus mesmo, vai me encontrar. Não sei onde está escrito isso na Bíblia. O que a gente está lendo aqui é que se você quiser sair da onde você está, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Porque aonde você andar, Ele vai te dar. Glória a Deus. Aleluia. Não ache que porque Deus prometeu e Ele cumpre o que Ele promete, Ele também tem a obrigação de colocar dentro de uma caixinha, entregar lá no correio para chegar por Sedex 10 na sua casa. O máximo que Ele vai fazer, Ele vai mandar entregar no posto mais próximo da sua casa, você vai ter que sair da sua casa para retirar lá. É o máximo que Ele vai fazer. A bênção pode sim te encontrar, se você estiver procurando por ela. Olha aí. Aleluia. Esperando, não. Para que as posses do Senhor, para que as posses que o Senhor te prometeu sejam entregues, você precisa sair de onde você está e ir passo a passo para possuir, um pouco a cada dia. Muitas vezes a gente pensa, poxa, Deus prometeu que eu vou lá para a Lua. Caraca, velho, vou ter que caminhar até a Lua, 1,5 milhão de passos aqui até lá. Mas se você ficar parado, você não consegue sair de onde você está. Agora, se você der o primeiro passo para fora da sua casa, você já está mais perto de onde você deve estar. As promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir no momento em que nós estivermos prontos para recebê-las. Glória a Deus. Porque quando Deus te faz uma promessa, a promessa ela não é para a sua realidade atual. A promessa ela é para uma realidade na qual você ainda não está inserido. Por exemplo, eu já vi Deus prometer um carro para uma pessoa e a pessoa ainda não tinha carta. Você pode perguntar, fala, mas por que Deus prometeu um carro para uma pessoa que a pessoa não tem carta? Porque naquele momento a pessoa ainda não tinha tirado a habilitação. Mas a partir do momento, no futuro, quando a habilitação vier, o carro dela já vai estar preparado porque Deus prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não adianta ela falar assim, Aleluia. bom, já que eu vou ganhar um carro de Deus, vai chegar a habilitação também. Eu vou esperar aqui em casa que a autoescola vai fazer uma promoção, vou clicar no link do Instagram, vou clicar no link do Instagram e eu vou ser aquele cliente número 1000 do site, sabe, que a gente ganha. Não vai acontecer. Só que se Deus te deu o carro, você pode ter certeza que Ele vai te sustentar ao ponto de também te dar a condição de você tirar a habilitação. Só que quem vai tirar a habilitação é você. Quem vai se esforçar para dar entrada na autoescola é você. Quem vai fazer o cadastro no Detran é você. Quem vai fazer as aulas são você. Quem vai fazer a baliza é você. Mas o carro está prometido e vai ser cumprido. Porque quando você fizer a sua parte, Deus faz a dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que isso quer dizer? Se Deus prometeu uma terra para você, e você chegar nessa terra, você vê que lá tem Amorreu, Jebuseu, Eteu, Ateu, seja lá o que for, saiba que quando você chegar, eles vão ter que sair de lá. Porque aquilo que Deus te prometeu é seu. Não ache que só porque a terra está ocupada, que ela deixou de ser sua. Olha aí. Não ache que porque a terra está ocupada, ela deixou de ser sua. Se Deus te prometeu, é seu. Glória a Deus. Aleluia. Deus já prometeu cargo para a gente, pessoas aqui, e o cargo estava ocupado. Deus já prometeu casas para pessoas aqui, e a casa estava ocupada. E no final das contas, quem é que está no cargo que Deus prometeu hoje? Quem é que está na casa que Deus prometeu hoje? Aleluia, Jesus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que uma coisa é fato. O cargo prometido não chegou porque a pessoa estava em casa deitada esperando. A casa que Deus prometeu não chegou porque o carteiro entregou a chave e falou, ó, mandaram entregar aqui, não. Tudo isso foi conquistado e construído. Aleluia. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Quanto maior for a promessa do Senhor para mim e para a sua vida, mais demorado possa ser que seja o processo. Então, quanto mais demorado possa ser que seja o processo, mais a gente vai ter que caminhar em direção à realização da promessa de Deus. Glória a Deus. O povo hebreu, por exemplo, precisou caminhar até Canaã, lutar contra os habitantes daquele lugar. Mas eles prevaleceram, porque Deus já havia entregado para eles aquela terra. Já pensou se eles ficassem no deserto esperando o povo sair de lá para possuir a terra? Ao contrário do que se esperava, aquele povo ia procriar e ia crescer mais. Ia ficar cada vez mais difícil
de se conquistar a terra. Portanto, se Deus falou para você, sai hoje, sai hoje. Não deixa para sair amanhã, porque amanhã pode ser que seja mais difícil. Não é assim que Deus cumpre as promessas dele em nossas vidas. Somos nós que precisamos conquistar aquilo que Deus já nos deu. Um passo de cada vez, um pouco a mais por dia. Mas saindo de onde nós estávamos, indo em direção para onde Deus quer nos levar. Chegou um certo momento que Abraão não conseguia mais andar por conta da idade. E olha só o tamanho do Deus de promessas que está aqui nessa noite. Por conta da idade, Abraão já não conseguia mais andar. E Deus disse, olha Abraão, já que você não pode mais andar, a minha promessa na sua vida é a mesma. Então faz o seguinte, sobe aí no topo do morro mais alto que você puder. E já que agora você já não consegue mais pisar, tudo quanto a sua vista alcançar, eu vou te dar por herança. Quando Deus te promete alguma coisa, pode ser que o método para alcançar a bênção seja alterado. No caso de Abraão, ele precisou peregrinar. Foi o primeiro método que Deus deu para ele. Só que chegou um certo momento que ele estava incapaz de peregrinar. E aí Deus deu outro método para que ele pudesse atingir aquilo que Deus prometeu, que era o método da visão. Ou seja, se Deus te prometeu, ele não muda a promessa, ele muda o método, mas ele não muda a promessa, porque ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele te prometeu. Ele não vai voltar atrás daquilo que ele te prometeu. O método pode mudar, mas a promessa é a mesma. E por conta da visão de Abraão, as promessas do Senhor começaram a se cumprir em Isaac. E me parece que Deus nos trouxe aqui nessa noite para lembrar algumas pessoas que têm promessas. Glória a Deus. Deus tem promessas na minha e na sua vida. Tem promessas a serem concluídas e realizadas hoje ainda. Esse ano ainda, essa semana ainda. Aleluia. Pelo Deus que prometeu. Ele é o Senhor de todas as coisas e para Ele não é impossível. Se Ele prometeu, por mais distante que pareça, e por maior esforço que esteja sendo feito, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não só cumprir, Ele também vai sustentar você na promessa quando Ele te der. Glória a Deus. Aleluia. Não pense você que Deus cumpriu a promessa em Abraão e não sustentou. A Bíblia nos traz um momento em que Sara dá uma festa. E essa festa não era por conta do nascimento de Isaac, que era o cumprimento da promessa. Essa festa se deu porque Sara era capaz de, com quase 100 anos, amamentar Isaac quando era criança. Então vamos lá, como pode uma mulher de quase 100 anos amamentar uma criança se não for pela sustentação de Deus na sua promessa? O cumprimento de Isaac já era acerca de uma palavra que Sara estava ouvindo há 25 anos. Então ela sabia que aquilo ia acontecer. Esse é o cumprimento. Aí a gente fala, mas Deus de Abraão, promessas, Deus de Isaac, cumprimento, Deus de Jacó, sustentação. Não. Ele também, antes de Jacó, já estava sustentando as promessas que ele estava cumprindo na vida de Isaac, de Sara e de Abraão. Pode passar o tempo que for para a promessa de Deus se cumprir na sua e na minha vida. Mas quando Ele fizer, fará completo. Você não vai sentir falta de nada. Se Ele te deu o passaporte, é porque Ele já tem uma viagem preparada. Glória a Deus. Se Ele te deu um carro, é porque a gasolina também não vai faltar. Aleluia. Se Ele te deu uma casa, é porque as contas serão pagas. Amém. Tudo quanto Ele fizer, você não vai sentir falta de nada. Glória. Glória a Deus. Esse é o cumprimento da sustentação e da fidelidade de Deus e de Jacó. Quando Ele nos promete, a nossa ideia é sempre focada naquilo que nos é prometido. Ou seja, nos dá a sensação que Deus vai dar um filho para alguém e quando a criança nascer, Deus vai sair pela porta e ir embora e falar, beleza, curte aí, eu tenho algumas outras coisas para fazer, eu passo aí para ver como é que está a criança aí depois, tá bom? Mas o Deus de Jacó nunca vira as costas para ninguém. Aleluia. Quando a promessa se cumpre. Se você pedir um filho, Deus te deu um filho, mas Ele também vai te dar um leite para sustentar a criança. Glória a Deus. Quando Ele disse da terra prometida, Ele falou que levaria para uma terra que mana leite e mel. Glória. Ou seja,
Deus está falando que Ele não está dando somente a terra, Ele também está dando a terra e a sustentação que é preciso para ficar nela. Agora que eu terminei a introdução, demorou até um pouco mais. Eu preciso de mais 5 minutinhos para finalizar a palavra. Amém? E tudo isso que a gente viu, que a gente ouviu aqui, acerca do Deus de Abraão e de Isaac, se consolida em Jacó. Jacó foi um dos homens mais importantes da Bíblia, porque dele provém as tribos de Israel. Esse cara, ele lutou com um anjo e venceu. Simples. Ele falou para o anjo: olha, eu só vou te largar quando você me abençoar. Você tem lutado pelas bênçãos que Deus tem colocado na sua mão? Você tem lutado pelas bênçãos que Deus tem colocado no seu caminho? Você tem agarrado com unhas e dentes aquilo que Deus tem permitido que você viva, sabendo que aquela pode ser a sua única oportunidade de viver as promessas que Deus te prometeu? Ou talvez você fale: não vou lutar não. Se é de Deus, não vai vir com dificuldade. Bobeira lutar. Se é de Deus, vem com facilidade, vem com tranquilidade. Até a terra prometida para ser conquistada teve que ser batalhada e vencida através de uma guerra. Ok. Jacó sofreu um ferimento ali, na junção de 2 ossos da sua perna. Mas isso nos mostra 2 coisas. A primeira delas é que todo aquele que se encontra com Deus verdadeiramente jamais andará da mesma forma. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você muda a sua forma de andar. Você muda quem você é. Você muda os seus passos, porque você teve um encontro verdadeiro com aquele que é capaz de mudar a sua vida. Glória a Deus. A segunda coisa é que as cicatrizes em nós revelam que algumas coisas que conquistamos tiveram um preço a ser pago, mas que foram vencidas. Quer um exemplo? Quantas cicatrizes não deveria ter o corpo de Jesus Cristo? Foi com muito esforço, foi com muita luta, mas foi vencido, foi pago, foi conquistado, e hoje é direito meu, é direito seu, é direito nosso por herança, porque as nossas dívidas já foram pagas por aquele que se dispôs a lutar por mim e por você. Tudo quanto nós temos hoje, alguém fez cicatrizes em si próprio, por amor a mim e a você. Glória a Deus. Porém, quando Jacó... Essa parte é um pouco delicada, porque eu não tenho filho, né? Então, e acho que não vou ter. Então eu não sei qual seria o sentimento. Mas quando Jacó perde o seu filho José, ele também age como se tivesse perdido o seu relacionamento com Deus. E isso é um julgamento que Jacó teve dentro de si próprio e que muitos de nós também temos nos dias atuais. O corpo de José nunca havia sido mostrado para Jacó. E nem para ninguém, porque ele não estava morto. O que foi mostrado para Jacó, simplesmente, foi uma túnica suja e com sangue. E fizeram para ele uma pergunta: reconheces essa túnica? Será que é do teu filho José? Olha só, uma perguntinha e uma imagem. Isso aqui despertou em Jacó uma coisa que o tirou totalmente daquilo que Deus havia planejado para ele. Aquilo que até agora ele havia vivido. O que deveria ser o mais correto da parte de Jacó? Ele ter respondido a pergunta: sim, essa é a túnica do Zezinho. Beleza, é a túnica dele. Mas a questão não foi a pergunta. A questão foi aquilo que foi visto. Aquilo que foi mostrado. E uma das coisas que o inimigo mais usa, desde o início, desde os primórdios, é a circunstância limitante da nossa vista para embaçar a visão das promessas de Deus para nós. Ou seja, pela força daquilo que estamos vendo, na maioria das vezes a tendência é que nos esqueçamos daquilo que Deus nos prometeu. Deus começou com Abraão falando: olha, peregrina, sai daí, vai dar um rolê, eu vou te dar tudo que você conseguir pisar. Chegou um momento que ele não estava andando mais, ele falou: agora onde a sua visão chegar, também será seu. Chega em Jacó, ele é enganado pela sua vista. Porque ter visão
é diferente de enxergar. Visão a gente consegue ter até dormindo, até com os olhos fechados. Se eu pedir para cada um aqui, falando, vamos imaginar que está todo mundo aqui numa praia, se cada um fechar o olho aqui, todo mundo vai conseguir se imaginar numa praia. Talvez daqui mais goste, diferente de outro, mas vai ver. E quando abrir o olho, pum, a nossa vista vai trazer a gente para a nossa realidade. E a gente acaba se limitando, na maioria das vezes, por aquilo que a gente está somente enxergando. E é por isso que muitas das vezes Deus fala, sai daí de onde você está, porque eu quero fazer com que você veja coisas novas. Não deixe que a sua vista impeça a visão das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia. É por isso que a fé, ela não é sustentada pela vista. Hebreus 11 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. A vista limita a clareza da promessa de Deus. Agora, a fé já traz aquilo, a vida, traz vida àquilo que Deus nos prometeu, mas que ainda está para se cumprir. A fé te dá visão. A vista tira a sua visão e a fé. Amém? Amém. E foi embasado na vista que Jacó proferiu para si próprio uma sentença. Se as palavras tivessem poder de vida ou morte, José estaria morto por apenas uma pessoa, seu pai Jacó, que era aquele que mais o amava. Porque foi o único que declarou que José estava morto. E é engraçado como a vista nos leva mais distante da promessa, porque ela traz para dentro de nós coisas que também não existem. Olha só, a fé é a visão. A fé cria em nós sentimento daquilo que não existe, mas através da visão. Agora, a vista, ela vai no caminho contrário. Ela te mostra alguma coisa primeiro, que está distante daquilo que Deus te prometeu e da sua visão, para criar em você coisas que também não existem, mas para que te afaste da sua visão e da sua fé. Um exemplo. Se Deus prometeu para o pastor Márcio uma moto, aí ele vai estar lá no portão, vai passar a moto que Deus prometeu e o Espírito Santo vai falar para ele, Márcio, foi essa moto que eu prometi para você. Se ele tiver fé e fechar o olho e acreditar, ele vai conseguir ter a visão dele indo para a praia com a moto, indo para o shopping com a moto. Agora, se ele se limitar somente à vista, ele vai falar, não vai acontecer, o rapaz acabou de comprar a moto aqui na concessionária. E vai trazer para dentro de você também uma coisa que não existe. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Jacó declarou em Gênesis 37 e 33, uma fera o comeu. Certamente está despedaçado o meu filho José. Então quer dizer, e olha só, e mais do que essa declaração, isso foi tão real para ele, algo que não existiu, que além disso ele ainda viveu por anos, o luto de alguém que estava vivo. E mesmo depois que ele chegou no Egito, que ele já estava com a casinha dele lá, de boa, já tinha ganhado o espacinho de terra dele, José já tinha ensinado, estou passando a escritura para o senhor aqui, viu pai? Chegou o faraó e perguntou para ele, quantos anos o senhor tem? Olha só, foi só essa pergunta, quantos anos o senhor tem? Ele podia ter falado, 130. Mas ele falou, os meus dias são 130 anos, e eu sinto como se fossem poucos e mal vividos. Pega lá, meu amigo. Você já está vivendo a promessa, você já está vendo Deus te sustentar na promessa. Você viveu 130 anos, acha que é pouco e ainda diz que é mal vivido. Então não deixe que a sua vista atrapalhe a visão daquilo que Deus tem tentado construir em você através da fé. Porque a promessa de Deus está de pé na minha e na sua vida. Então, uma das formas que o inimigo mais usa para te fazer acreditar que a promessa de Deus na sua vida acabou é levando para a sua própria mentalidade a acreditar que aquilo não existe mais. Sabe por quê? Porque Satanás não tem ele não tem o poder de sentenciar aquilo que Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, Satanás pode chegar, não vai cumprir isso aqui não. Ele não tem esse poder. Assim como ele também não tem o poder de chegar e falar assim, Deus prometeu para você tal coisa. Se Deus não prometeu,
Não está prometido. Satanás não tem sentença sobre mim e sobre a sua vida. Ou seja, só que eu também, aquilo que Deus promete para nós, Ele não retira. Se Deus prometeu, vai se cumprir na sua vida. Se Satanás não tem poder de sentença, e se Deus prometeu, Ele não deixa de cumprir, quem entre os dois é a pessoa capaz de atrapalhar um pouquinho o processo? Somos nós. Nós somos os únicos responsáveis pelo tempo do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas não estar rolando do jeito que está programado lá no céu. Então, se eu puder te dar um conselho, eu gostaria de dizer que você pode aproveitar esse tempo que você está esperando a sua promessa para exercitar um pouco mais a fé. Isso serve para mim também, tá? Porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Mas a forma como a gente aguarda, como a gente se movimenta, como a gente chora, como a gente sorri, se a gente fica incrédulo ou se a gente exercita a nossa fé, isso é uma escolha nossa. Esse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa é de responsabilidade nossa. Saiba aproveitar esse tempo, que muitas das vezes é chamado de processo, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar alguém apto a receber de Deus não só aquilo que Ele já havia te prometido, mas aquilo que Ele também gostaria de te prometer. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de ver os filhos dele felizes. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de saber que tudo quanto Ele prometeu, Ele conseguiu cumprir na nossa vida, porque a gente não atrapalhou o negócio rolar. E nisso Jacó serviu de exemplo. Ele deixou de viver e passou somente a existir, aguardando os seus dias se encerrarem. Então, para a gente já encerrar, eu gostaria de trazer de Deus uma mensagem para você, dizendo que Ele te trouxe aqui para te dizer: ei, a minha promessa ainda está de pé. Aleluia. Ei, José ainda está vivo. Glória a Deus. Nele haverá sustentação. José está vivo. Ele governa. José está vivo e ele não está morto como você acha. Ele não só está vivo como ele governa. Ele não só está vivo como ele tem poder. Ele não só está vivo como ele vai te sustentar. A promessa de Deus não está acontecendo do jeito que a gente quer? Tudo bem. Não está acontecendo do jeito que a gente gostaria? Tudo bem. Está parecendo cada vez mais distante? Tudo bem. Está parecendo que José está morto? Tudo bem. Mas Deus te diz nessa noite: José está vivo e eu estou cuidando dele para você. Aleluia. José está vivo e ele está governando. José está vivo e ele está se fortificando, só esperando o momento em que você sair de onde você está para ir encontrá-lo. Porque se eu te prometi, eu vou cumprir. A promessa que eu fiz, eu cumpro. E não só cumpro, eu também sustento. Amém? Glória a Deus. Se você puder, fique de pé. A gente vai fazer uma oração agora, pastor. Faz. Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar esse momento de oração e gostaria de convidar você para relembrar aí no seu coração, na sua mente, ter um particular com Deus, perguntar para Ele se tem algum José que está perdido aí no mar do esquecimento da sua vida, se tem algum José que parece que está morto, se tem algum José que foi uma promessa de Deus para você e parece que esse José foi embora. Chegaram até a te mostrar uma túnica dele toda ensanguentada, mas isso é para tentar falar para você que Deus não ia cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ei, o inimigo não tem poder de sentença sobre a sua vida, muito menos sobre as promessas que Deus prometeu. Tem algum José aí que parece que está longe? Está sentindo falta de algum dos seus filhinhos aí no seu coração? Eu quero dizer para você, esse José está sob os cuidados do Senhor. Esse José já não é mais um menino, esse José já é um rapaz. Ele já é um moço.
ele já está grande, já tem sabedoria, Aleluia. e ele está te esperando. Porque quando você o encontrar, o cumprimento da promessa vai acontecer, e através dele, Deus vai sustentar dia após dia aquilo que ele te prometeu. Porque se tem uma coisa que Deus está esperando, é para ver o sorriso no seu rosto quando encontrar com José. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Aleluia. O José é a sua promessa que você está esperando. Amém? Glória a Deus. Agarre esse José agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo teu povo, Senhor, meu Pai. Nós temos promessas do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem promessas, o Senhor tem propósitos em nossas vidas. O seu amor, aleluia, decretou promessas, decretou, aleluia, propósitos em nossas vidas que vão se cumprir em nome de Jesus. Pai, não importa se está distante, se na nossa vista nós não conseguimos enxergar, se na nossa vista pensamos que morreu, mas agora, Deus, em nome de Jesus, dá a visão de um José poderoso, dá a visão de um José que governa, dá uma visão de um José que sustenta, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos sustentados pelas promessas, pela nossa promessa, que nós sejamos, Senhor, alcançados por ela. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como José alcançou, aleluia, o seu pai, assim como José sustentou o seu pai, assim como José governou todo o Egito, Senhor, ó Pai, que a nossa promessa venha nos alcançar, que a nossa promessa, Senhor, ó Pai, nos faça sair em direção a ela, em nome de Jesus. Que a gente saia, Senhor, ó Pai, em direção à promessa, em direção ao José, em direção ao lugar onde a promessa está. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais do teu povo agora para que eles tenham visão. Visão, Senhor, ó Pai. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Dá visão, que pelos olhos da fé o teu povo possa enxergar o cumprimento das tuas promessas. Que pelos olhos da fé ela possa se aproximar. Dá com pressa, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas possam aqui, Senhor, ó Pai, se mover baseados nas tuas promessas, no teu propósito, em nome de Jesus. Que ninguém seja covarde, Senhor, que ninguém seja preguiçoso, mas que todos possam se deslocar em cumprimento das tuas promessas. Todos possam plantar e colher, todos possam lutar e vencer, Senhor, mas estar dispostos a lutar, estar dispostos a plantar. Em nome de Jesus, é isso que nós recebemos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos dá coragem para plantar. Nos dá coragem, Senhor, Pai, para brigar, para lutar pelo cumprimento das tuas promessas. Assim como o teu povo teve que lutar, Senhor, Pai, para conquistar a terra de Canaã, expulsando todos daquele lugar e tomando posse daquela terra, que nós possamos lutar, que nós possamos ser como Caleb, dispostos, independente de idade, independente de fraquezas, independente, Senhor, Pai, do tempo da promessa. Pai, em nome de Jesus, Jacó, Senhor, Pai, sobre ele estavam todas as suas bênçãos. Aleluia. E a tua palavra diz que essas bênçãos estarão conosco, porque todas as famílias da terra eram abençoadas por Abraão, por Isaac, por Jacó e por todos. Ó Deus, ó Pai, até alcançar a nós pelo sangue de Jesus Cristo. Essas promessas foram enxertadas em nós. Faz-se cumprir, Senhor, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Faz-se cumprir o que eu oro, Senhor, ó Pai. Que o teu povo comece a enxergar, que haja testemunhos muito rápidos, ó Deus, ó Pai, do cumprimento das tuas promessas. Nós também possamos, ó Deus, ouvir testemunhos neste lugar de coisas que se cumpriram, prometidas há algum tempo, há muito tempo, há pouco tempo, não importa, Senhor, ó Pai, mas que o cumprimento das promessas se dê neste lugar. É o que eu oro, e profetizo na vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém?